Hoje, como que assim tem sido a rotina tua? O que mudou na tua rotina, na tua estrutura no banco, nesse cenário agora que nós estamos vivendo? Porque aí não estou falando do Modal e não estou falando do Felipe, mas assim, o que eu penso, pô, cara, você pode ser de um lado A, lado B, a vida vai continuar, vão ter diferentes reações domésticas e internacionais, mas são dois governos já conhecidos. Qual que foi assim, qual que é a expectativa dessa reta final de ano agora em relação ao cenário? O quão precificado o mercado já está, na tua opinião, sobre as eleições presidenciais? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que uma das grandes dificuldades, sempre em mercado financeiro, ou no geral, é a gente lidar com o incerto, né? E existem vários tipos de incertos, né? Existe aquilo que a gente sabe que a gente não sabe, existe aquilo que a gente não sabe que a gente não sabe, e existe aquilo que a gente não sabe que sabe. E a gente pode encaixar os eventos incertos dentro dessas classificações, talvez tenham mais. Por exemplo, Covid, a gente não sabe que não sabia. Né? Foi um evento uma semana antes de estourar a Covid, ninguém nunca tinha ouvido falar ou parado para pensar na possibilidade de você ter uma epidemia global que fosse varrer o mundo no espaço de semanas e alterar completamente a nossa vida por meses a fio, né? A gente não sabia disso e não estava no radar, né? Talvez seja melhor traduzir a expressão assim, né? Não está no radar e a gente não conhece, né? Então é uma surpresa por tudo que é lado. A eleição, a gente sabe que ela está aí e a gente não sabe qual é o resultado. E mais que isso, a gente sabe que ela está aí, a gente sabe quando ela vai ser, só que a gente não sabe qual é o resultado. E por definição, a gente não sabe qual é o resultado. A gente só vai descobrir isso, vai ter o primeiro turno daqui a algumas semanas, e 4 semanas depois vai ter o segundo turno. Então a gente sabe exatamente quando que a gente vai saber. Só que até lá, não sabe. E não se tem a mínima ideia da reação daquilo que você não sabe, né? Exatamente. É muito... A gente está lidando com um cenário em que você conhece os dois candidatos, todo mundo sabe quem é o presidente Bolsonaro, todo mundo sabe quem é o ex-presidente Lula, mas ainda assim sempre tem uma possibilidade de alguma surpresa, né? A gente sabe que não sabe 100% da informação. Por exemplo, quem vai ser o ministro da Fazenda ou da Economia de um eventual governo Lula. A gente sabe que vai ter alguém, a gente não sabe quem vai ser, né? Como que o governo Bolsonaro vai lidar com a questão do teto de gastos? Ele vai rever o teto de gastos? Ele não vai rever? Vai ter alguma alteração? Questão fiscal muito delicada. A gente sabe que tem o problema, a gente não sabe qual vai ser a resolução adotada. E aí a gente passa o dia tentando coletar informações via entrevistas, via podcasts, via notícias que saem sobre os assessores, né, nos ministérios, nos centros de campanha. A gente fica tentando entender através de notícias de jornal, literalmente, né, que todo mundo vê, que todo mundo sabe, mas a gente fica tentando encontrar as nuances ali. Né? Qual é a nuance ligar daqui? Uma com a outra. Isso. Se aprofundar um pouquinho que seja de cada uma delas. Isso, né? e tentar construir um cenário que seja lógico, minimamente. Ele pode não necessariamente ser um cenário bom, mas ele tem que ser lógico, porque eu tenho que entender qual é o encadeamento pode das entrar questões. Pode surpresa. De repente aí, a gente tá falando que surge uma terceira via muito forte, que não é provável, mas tudo é incerto. Exatamente, exato. Tudo é incerto, né? Sim. E aí então fica assim, fica sempre... É um desafio muito grande também, hoje a quem é comercial, principalmente, falar de cenários sem falar de um político em si. Isso é muito importante. E só o que permite isso é o quê? É o teu conhecimento, é a tua... bagagem, como você é informado, para você poder analisar um fato, analisar uma realidade e não trazer para um lado enviesado teu pessoal. Exato. Porque no jeito que nós estamos hoje, a gente fala isso aqui num tom de brincadeira, mas é problemático, assim, tá vendo assim que a própria camisa da seleção, que agora saiu, tudo virou ali um objeto político, né? Então, Sim. um ano de Copa, um ano que pra gente ter ali um lazer de comprar uma camisa, isso aí, tudo se tornou ali um alvo de política. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente fala de mercado com o cliente final, principalmente, para deixar claro que analisa-se fatos, né? E Sim. não se analisa ali pessoas. Exato, né? Exato. E eu acho assim, no limite, quando a gente pensa em política,
A gente está pensando na eleição, obviamente, mas a gente está pensando principalmente em como é que a economia do país reage à eleição. E aí é que a incerteza bate muito, né? Porque a gente está com uma economia que hoje foi divulgado o PIB, né? O PIB surpreendeu as expectativas, o mercado de trabalho tem surpreendido as expectativas, mas quando a gente olha para o fiscal, e ainda que o fiscal tenha tido surpresas muito positivas nesse ano, por vários fatores, a questão das commodities muito elevadas, a atividade econômica mais robusta, a própria inflação auxilia no fiscal, a gente tem muito pouca clareza sobre qual vai ser a possibilidade desse fiscal se sustentar no ano que vem. Né? E aí essa é a dúvida central. Né? E a dúvida central está relacionada a gente tentar entender dos dois principais candidatos, nos dois eventuais governos, como que o fiscal vai ser sustentado. Né? A gente vai ter um fiscal que vai perseguir estabilidade do endividamento, queda do endividamento, ou a gente vai ter um fiscal que vai acabar provocando um aumento do juro que a gente paga sobre a dívida e, consequentemente, também um aumento do endividamento. E tentar encaixar essas peças hoje em dia está muito difícil. Até porque é muito difícil você entrar nessa discussão sem entrar na discussão política em si. Mas o que tem que deixar claro sempre, quando a gente está pensando em cliente, quando a gente está pensando numa conversa, é que independente da eleição em si, o desafio do ano que vem e dos próximos anos é muito grande. Então você precisa ter um endereçamento sério dessa questão, precisa ter um trabalho sério dessa questão, e tem que ser um trabalho que tem que ser uma visão que mostre claramente resultados, né? Porque a gente está num grau de endividamento muito elevado, está caindo agora, sim, porque o resultado fiscal tem sido muito positivo, mas a dívida continua muito alta. Né? E a gente já viu várias vezes na história que a nossa tendência é chegar lá pertinho do precipício fiscal e aí voltar. É muito grande. E aí a gente fica se perguntando, poxa, vamos querer ir de novo em direção lá pertinho do precipício para voltar? Não é melhor que a gente já começou a voltar e já sair de perto desse precipício de fato? E eu acho que esse é o grande questionamento agora, olhando para o ano que vem. E aí eu acho que a gente chega no cerne da pergunta, que é como a gente endereça, como a gente trabalha os desequilíbrios macroeconômicos do Brasil, independente da eleição. O desafio está posto, a eleição ela vai acontecer, a gente vai ter ou a reeleição ou um novo governo, e como esses desafios vão ser trabalhados nesses dois cenários. E o mundo vai seguir depois de novembro. Isso. Acabou outubro ali, começa novembro e o mundo vai seguir, independente se um lado ou outro lado. E quem trabalha com o mercado financeiro tem que estar sempre muito pronto para tudo, né? Exatamente. Pronto e atento, principalmente. Exato.